Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de análise combinatória e o tema agora é combinação. Eu trouxe a princípio a definição matemática do livro e depois eu vou simplificar essa leitura para você. Dados n elementos distintos, chama-se combinação dos n elementos tomados P a P com P menor ou igual a n, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos escolhidos entre os n elementos. Como eu sei que normalmente os alunos têm dificuldades em entender matematicamente os conceitos, eu tento facilitar ao máximo, dizendo para você que combinação analisa também como arranjo os agrupamentos. E o que são agrupamentos? São determinados grupos de elementos dentre um total. Tudo bem? Então você analisa agrupamentos e você percebe que quando você propõe a troca da posição desses elementos, na prática não adianta nada. Não adianta nada porque você acaba tendo o mesmo resultado. Beleza? Porque no arranjo você acaba originando um resultado diferente. Na combinação, não. Na combinação, ainda que você troque a posição dos elementos, você continua obtendo o mesmo resultado. Quando nós estudamos a combinação, existem duas possibilidades. Eu posso ter a combinação simples e a fórmula é essa daqui, ó. Combinação de n elementos tomados P's a P's é igual a n fatorial divididos por n menos p fatorial, p fatorial. Essa é a fórmula da combinação simples. Ou posso ter a fórmula da combinação com repetição, que é a combinação de n mais p menos 1 tomados P's a P's. Isso é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Teremos uma combinação simples quando não houver a possibilidade de repetir os elementos, tá? Então, a combinação simples não há repetição dos elementos. Até porque, se houver a possibilidade de repetir os elementos, teremos uma combinação com repetição. Como eu sempre falo, né? A melhor maneira que você tem para entender os conceitos matemáticos é exemplificando após uma explicação inicial. Portanto, vamos ao exemplo primeiro de combinação simples. O exemplo diz: quantas duplas distintas podemos formar com 3 pessoas, A, B e C? Primeira pergunta que eu faço a você é a seguinte: quantas pessoas nós temos aqui? 3. O que nós temos é o n, é o número de elementos. Lembra daquele macete? Então, o nosso n é igual a 3. Detalhe: o que queremos formar? Queremos formar duplas. O que nós queremos é o nosso agrupamento. Então, o nosso P é igual a 2. Lembrando a você, quando nós fazemos a análise em cima de agrupamentos, não será um exercício de permutação. Ou é um exercício de arranjo, ou é um exercício de combinação. Mas como é a melhor maneira para analisar esse cenário? É só simular o cenário. Exemplo: uma dupla possível que eu poderia formar com 3 pessoas seria a dupla AB. Então, eu estou analisando um grupo
de 2 elementos dentre um total de 3. Isso aqui é um possível agrupamento. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os elementos desse grupo de 2 pessoas e vou propor a troca da posição da ordem, dizendo que a dupla AB agora é a dupla BA. Preste atenção. Eu troquei a posição dos elementos. Pergunta que eu te faço é: fez diferença? Ou seja, originamos um resultado diferente ou continua sendo a mesma dupla? Vou até facilitar para você. Vamos supor que a dupla seja Ana e Bruno. E agora a dupla é Bruno e Ana. Ora bolas, é a mesma dupla. Concorda comigo? Então eu troquei a posição dos elementos. Fez diferença? Se você disser que não, o que o não te lembra? O não rima com combinação. Então você está percebendo que nós temos um caso de combinação. Mas por que a combinação é considerada uma combinação simples? É uma combinação simples porque não admite-se a repetição dos elementos. Afinal, Ana não pode formar dupla com ela mesma. Concorda comigo? Por isso que nós temos uma combinação simples. Professor, mas esse exemplo está muito tranquilo. Eu posso tentar formar as duplas? Pode. Você pode formar as duplas AB, AC ou BC. Pronto. Esse, inclusive, é o seu resultado. No máximo, você consegue formar 3 duplas distintas. Afinal, você não vai contar, por exemplo, a dupla BA, ou a dupla CA, ou a dupla CB, porque elas representam as mesmas duplas que nós formamos no início. Beleza? Só para você perceber que realmente estamos diante de um caso de combinação simples, tá? Mas o resultado vai ser esse aqui, ó, 3 duplas distintas. Mas é aquilo, você pode usar a fórmula matemática para resolver. Combinação de n elementos tomados pês a pês é igual a n fatorial divididos por n menos p fatorial, p fatorial. Ou então, se você preferir, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você outra coisa que você possa fazer, tá? Mas por enquanto, vamos nos concentrar aqui. Substituindo na fórmula, o meu n é igual a 3, então combinação de 3 elementos. Onde apareceu o n, eu vou colocar o 3. Beleza. E o meu agrupamento é de 2. Então, no lugar do P, eu coloco 2. Então, aqui eu também coloco 2 e aqui eu coloco 2. Logo ficou combinação de 3 elementos tomados 2 a 2 é igual a 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Agora vamos embora partir para o cálculo, né? Ficou combinação de 3 elementos tomados 2 a 2 é igual a 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1 fatorial, 2 fatorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver o meu 3 fatorial e vou parar, por exemplo, no 2 fatorial. Então, fica 3 vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial. Agora, a gente pode cortar o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. Em cima ficou 3 sobre embaixo 1 fatorial, que é 1. E 3 por 1 dá 3. Exatamente o valor que nós percebemos na formação das duplas. Agora tem um macete que eu vou apresentar para você, que seria uma segunda possibilidade para você não depender da fórmula matemática.
caso assim você prefira. Como é que funciona o macete da combinação simples? A gente vai relembrar o macete do arranjo simples para aplicar o macete da combinação simples. Até porque, se nós compararmos a fórmula da combinação simples, que é combinação de n elementos tomados P's a P's é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, com a fórmula do arranjo simples, que é arranjo de n elementos tomados P's a P's é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, o que você vai acabar percebendo? Você vai perceber que a fórmula do arranjo simples ela está dentro da combinação simples. A única coisa que não tem é essa divisão pelo p fatorial. Então, quando nós macetarmos esse cálculo, vamos fazer o macete do arranjo, mas no final a gente divide por p fatorial. E aí a gente acaba criando o macete da combinação. Por exemplo, o cálculo que nós temos é esse aqui, ó. Combinação de 3 elementos 2 a 2. Então, a princípio, eu vou aplicar o macete do arranjo. Eu vou pegar o 3, que é o número de elementos, vou calcular o fatorial dele, só que eu não vou até o 1, como normalmente nós vamos, tá? Eu vou colocar a quantidade de números aqui que indica o meu agrupamento. É assim que funciona o macete do arranjo. Então, quando eu desenvolver o 3, ao invés de ser 3 vezes 2 vezes 1, eu vou colocar só dois números. Então, fica 3 vezes 2. Esse seria o macete do arranjo. Mas, para cair no macete da combinação, eu tenho que dividir pelo meu agrupamento, que é 2. Está vendo aqui, ó? 2. Calculando o fatorial dele. Não posso esquecer. Só isso. Está pronto. E sempre vai dar certo. 2 fatorial é 2. Então, esse 2 de cima eu corto com 2 fatorial de baixo. E o resultado que eu encontro é 3. Só que dessa vez, sem precisar utilizar a fórmula matemática, macetando e otimizando a nossa análise. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Daqui a pouco eu estou de volta para mostrar a você a combinação com repetição. Não saia daí!